Olá, eu voltei hoje para contar mais uma parte da minha história. Hoje eu vou falar para vocês sobre o meu transplante. Meu transplante e as coisas que aconteceram comigo nesta fase. A fase entre os 10 e os mais ou menos 30 anos. 35. Tudo começou na época em que, depois que a minha mãe morreu, né? Minha mãe faleceu, eu tinha 10 anos e estava muito doente. Na época eu já tinha insuficiência renal crônica, mas como pequena, criança pequena, eu não sabia. Meu pai não falou para mim, não contou que eu tinha uma doença, que eu ia ficar doente, que tudo ia acontecer. Ele não me disse. E durante esse período, eu trabalhava, vivia minha vida, né, dos 10 aos 13, mais ou menos, eu trabalhei de babá, trabalhava em casa de famílias, e daí fui morar com minha avó, quando eu tinha 13 anos, porque daí não dava mais para morar com meu pai. E durante esse processo, eu perdi minha visão, tive que ir para São Paulo morar com meu pai, fiquei lá um certo período até recuperar a visão parcial. Voltei com uma mácula no olho e só que eu não quis ficar lá. Aí eu falei para o meu pai, não, eu vou melhorar e vou voltar para casa. E voltei a morar com a minha avó, eu sempre morei com a minha avó. E daí houve um tempo em que eu tinha muitos sonhos, muitos pesadelos. O meu tio orou por mim. E eu recebi o Espírito Santo, que foi a fase maravilhosa de saber que eu tinha Jesus como meu Espírito Santo comigo. E foi a época em que eu parei de ter pesadelos, parei de ter paralisia do sono. Eu tinha muitos pesadelos, eu via o demônio nos quadros, eu via na televisão, no meio da novela, porque eu assistia novela na época. Então, aonde eu olhava, ele estava. Ele fazia de tudo para mostrar que ele estava ali ao meu redor o tempo todo. E depois que meu tio orou por mim, naquele período em que eu estava doente, que eu sabia que eu ia ter que fazer hemodiálise, ele sempre esteve ali. Mas após a oração que eu recebi, ele teve que sumir, porque ele teve que bater em retirada, porque Deus começou a fazer parte da minha vida. E ali, recebendo o Espírito Santo, eu comecei a buscar a palavra. Eu não me batizei naquele período, mas eu sempre ia no culto, ouvia a palavra e sempre temente a Deus. Então, com 18 anos, eu fui para a máquina e daí, com 20 anos, fiz 2 anos de hemodiálise. Não foi fácil, mas Deus me sustentou durante todo o período. E com 20 anos, eu transplantei. Também foi uma provação, porque no período do transplante, na época, o SUS, bem no período que tinha sido marcada a minha cirurgia, o SUS entrou em greve e haviam cancelado o nosso transplante. Eu digo nosso porque a minha irmã também ia ter que estar lá, né? E, para honra e glória do nome do Senhor Jesus, que já tinha sido cancelado o transplante, eu já tinha desistido até, sabe? Eu lembro que quando o médico disse que não ia mais ter transplante por causa do SUS e tal, eu pensei, Deus, eu não quero mais viver. Eu não quero mais ficar sofrendo. Chega, Deus, me leva. E eu falava para ele me levar. Me leva, Deus, me leva. Eu não quero mais ficar sofrendo desse jeito, porque eu ia para a máquina, eu passava muito mal mesmo, sabe? Então, naquela sexta-feira que eu fui fazer hemodiálise, eu cheguei na clínica, já estava assim, desanimada, porque eu já tinha recebido a notícia há umas 2 semanas atrás que eu não ia mais fazer o transplante nem nada. O meu médico, o Dr. Luiz, me chamou junto com o Dr. Heitor
E ele me perguntou: Rosana, você acredita em Deus? E eu disse que sim, que eu acreditava. Ele falou: pois é, eu até vou na igreja, mas olha, eu estou muito surpreso. Porque ele falou: Rosana, você sabe que o SUS está em greve ainda, né? E eles não têm plano de voltar por enquanto. Mas eu estou te chamando aqui porque tem que avisar tua irmã, porque nós vamos fazer o transplante. A equipe viu toda a tua papelada e eles sabem que vai ser sucesso no transplante. Então eles decidiram fazer. E eu tô surpreso, Rosana, porque você tem noção do quanto custa uma cirurgia dessa? E eles vão fazer de graça, eles não vão receber nada, porque o SUS está em greve. Eles não vão receber. Então ali eu vi a mão de Deus. Eu vi que Deus verdadeiramente me amava. Ele podia não fazer a cirurgia, o milagre para que eu recebesse o rim na minha barriga, sem precisar passar por tudo aquilo. Mas ele deu uma forma de eu fazer a cirurgia. E nós fizemos, eu e minha irmã. E eu vivi uma experiência sobrenatural durante o meu transplante. Porque nós fomos internadas, eu fiz o meu transplante, a minha irmã foi internada, entrou primeiro, depois eu fui. E após a cirurgia, que eu voltei para a UTI, que eu fui direto para a UTI, ela era toda de vidro e eu estava muito preocupada com a minha irmã. Na realidade, desde o início, quando foi para fazer o transplante, a minha preocupação era ela e a filha. Porque minha irmã tinha uma menininha nova, minha sobrinha, e eu pensava: Deus, se eu morrer, tudo bem, eu não tenho ninguém, eu sou solteira, mas Pai, não deixa a minha irmã falecer. Não deixa, porque ela precisa criar minha sobrinha. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, correu tudo bem. Só que eu estava muito preocupada na UTI. Então eu fui para a UTI angustiadíssima. E eu fiquei perturbando a enfermeira. Enfermeira, eu preciso da minha Bíblia, porque eu preciso ler a minha Bíblia, porque a minha irmã não está bem, eu sinto que a minha irmã não está bem. E eu fiquei enchendo os pacová dela, até que ela falou para mim: Rosana, não adianta, eu não posso trazer uma Bíblia aqui. Isso aqui é uma UTI, a Bíblia vai contaminar, não posso. Então, ela saiu, me deixou ali no quarto e saiu. E eu comecei a orar, a louvar a Deus. E de repente, do nada, eu vi um homem parado no vidro, do lado de fora. E ele falava comigo através dos pensamentos. Ele estava todo de branco. O que eu me lembro é isso, ele estava todo de branco. Ele tinha um cabelo, não era no ombro, era um pouco abaixo do ombro. Ele era um homem, não era branco, mas também não era negro, sabe? E ele falava comigo. E ele falava assim: por que você está tão angustiado? Por que você está assim? Por que você está com medo? E é verdade, eu estava mesmo com medo pela minha irmã, por mim, mais por ela do que por mim. Aí eu falei para ele: a minha irmã, eu tô com medo que ela... Ele falou assim: não se preocupe, ela tá bem, ela vai ficar bem. E você também. Não se preocupe, você não vai morrer. Você tem muita coisa para fazer ainda. E daí ele simplesmente moveu o braço para trás, assim pro lado, quando a gente mostra algo assim, que vai mostrar, sabe, que tem para trás, assim, você joga o braço para trás, assim, e de repente surgiu um gramado, como se fosse um morro cheio de crianças brincando, alegre, sabe, correndo. E ele, daí eu fiquei encantada com aquilo. E eu perguntei para ele: o que é isso? E ele disse assim: isso aqui é o meu reino. Quem for puro de coração vai entrar. E eu fiquei olhando aquelas crianças e de repente eu olhei de volta para ele e a enfermeira passou por dentro dele e entrou no quarto. E quando eu fui falar para ela, que daí eu segui ela com os olhos e fui falar, e falei: enfermeira, você está vendo aquele homem ali? Quando eu voltei meus olhos para ele, ele já não estava mais. E eu falei para ela: enfermeira, ele fez isso, e contei toda a história. E ela falou que eu estava tendo alucinação.
por causa da anestesia. Mas eu nunca me esqueci que Jesus apareceu para mim, para falar comigo, para dizer que estava tudo bem. E verdadeiramente estava tudo bem. Porque o meu médico apareceu e disse que eu tinha já urinado 5 garrafas de Coca-Cola. Eu lembro como se fosse hoje, ele estava encantado. Ele falou: Rosana, eu nunca vi um rim trabalhar desse jeito. Então, assim, foi algo sobrenatural. No dia seguinte, a minha irmã foi lá com a cadeira de roda, parou do lado do vidro, eu consegui vê-la, vi que ela estava bem. É claro que uma pessoa que fez cirurgia não vai estar correndo, né? Mas ela estava bem, estava viva. E eu muito grata a Deus. E nós saímos ali da UTI, eu saí da UTI, ela foi embora para casa dela e eu fui para casa dela também, porque eu precisava ficar em isolamento para não ter perigo de pegar nenhuma doença, nenhuma bactéria. Porque no período que, como o SUS estava em greve, eu não podia ficar o tempo que era determinado para um transplantado. Então eu fiquei só 4 dias. Mas Deus me cuidou o tempo todo. Deus trouxe a minha madrasta da época, que meu pai estava com essa mulher. Ela veio para cuidar de mim, da minha irmã e com meu pai. Então, assim, foi tudo bênção. Deus cuidou de nós em tudo. E depois que isso se passou, eu voltei a viver. Eu voltei a estudar, porque eu só tinha feito a 8ª série. Daí eu voltei a estudar, voltei a ter uma vida normal. Ia ainda nas igrejas fazer visita, mas ainda não tinha me batizado. Aí durante aquele processo eu sempre recebia palavras, sempre palavras vinda de Deus. Deus falava sempre comigo. Recebi uma promessa de marido. Aí depois que eu recebi aquela promessa, eu não quis mais saber de ninguém, porque eu estava esperando o homem que o Senhor tinha preparado para mim. Então, assim, o Senhor, Ele faz muito mais do que a gente pede ou pensa. E da forma que Ele acha que tem que ser, porque é o melhor para a gente. Muitas vezes nós pedimos as coisas para Ele porque achamos que aquilo é bom, mas a gente não tem noção do que é bom. Só Ele sabe o que é bom para nós. E eu digo para vocês, se você precisa de algo, se você quer algo, busque a Deus, ore, fale com Ele, não repita a oração. Imagine que você está falando com a tua mãe, com o teu pai, com o teu pai de preferência, e fale: Pai, e conte tudo para Ele. Deus sabe tudo o que a gente pensa, o que sei, Ele sabe, mas Ele ama ouvir a gente. Ele tem ciúmes de nós, Ele nos ama. Então fale com Ele, aceite Ele, viva com Ele, para Ele, e você vai viver coisas sobrenaturais, muito mais do que a gente pede. E hoje em dia eu já estou casada com o varão que o Senhor me prometeu. Então o próximo vídeo eu vou contar para vocês sobre o meu segundo transplante, sobre tudo que eu tenho vivido até aqui. Vai ser o meu último vídeo de testemunho, porque até aqui Deus tem me sustentado. E eu nem contei para vocês que eu ainda estou passando por provações, porque eu creio que tem muita coisa ainda para me fazer. No momento, eu estou usando catéter de oxigenação. Eu tirei só para fazer o vídeo, mas daqui a pouquinho eu já vou colocar. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês e que esse vídeo ajude você que ainda não sabe se vai servir a Deus, se verdadeiramente... Para que servir a Deus? Porque você sente essa solidão, esse vazio que não preenche. Você pode ir na danceteria, você pode beber, você pode dar risada, você pode fazer tudo. Mas quando você fecha a porta do teu quarto e você deita na tua cama e coloca a tua cabeça no travesseiro, você sente um vazio que não tem explicação. E eu sei o que é isso. É falta do amigo Espírito Santo, porque é Ele que preenche o vazio que nós temos dentro do nosso coração. É Ele que preenche o vazio na nossa mente. É Ele que nos ajuda
e nos fortalece e nos sustenta. E se você quiser ter o Espírito Santo dentro de você, basta você orar e pedir. Eu vou fazer a oração aqui. E se você quiser fazer comigo e receber o Espírito Santo, se você crê que Jesus veio em carne, que Ele veio para nos salvar, porque nós temos que acreditar para poder ter Ele. Porque o Espírito Santo ele só vem se nós cremos em Jesus. Porque Jesus fala na cruz, no madeiro, quando ele está preso lá na cruz, quando ele está para morrer, ele fala, eu vou, para que o Espírito Santo venha, porque ele vindo, ele entra em nós e faz morada. A partir do momento que eu aceitei o Espírito Santo, a minha vida mudou, minha vida espiritual mudou. Eu me senti feliz, eu passei por tanta tribulação, tanta, mas eu nunca estive sozinha. Eu sempre me senti acompanhada pelo Espírito Santo. E se você quiser Ele, então ore comigo. Senhor Jesus Cristo, eu creio que Tu és o único e suficiente Salvador. Eu sei que Você morreu na cruz para me salvar dos meus pecados. Pai, eu Te peço perdão por tudo que eu tenho feito até aqui. E peço, Senhor, que me perdoe por tudo que eu fiz. Senhor, eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim, para a salvação dos meus pecados, Senhor. E que Tu és o único e suficiente Salvador. E que através, Senhor, do Teu sangue derramado na cruz, eu sou livre e sou filho do Senhor Jesus, filho de Deus. Pai, eu Te amo, Senhor. E peço-te, Deus, que me perdoe de tudo que eu fiz. Me livra, Senhor, de todos os meus pecados. Lava-me com o Teu sangue e me purifica, Deus. Senhor, me ajude, Senhor, me sustenta, para que eu possa ser firme em Ti, Deus, e estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei fazer a oração certa de petição, mas eu sei que Jesus é o único e suficiente Salvador. E é Ele que dá o Espírito Santo. É Ele que habita em você. E eu tenho certeza que mesmo não sendo perfeita a oração, Ele está aí contigo. Que Deus o abençoe ou a abençoe. Que Deus abençoe você que ouviu esse vídeo. Amém.